Gibifire Real Boy. Quase um deus. Cara, essa história, vocês não acharam estranho que... Lembra no programa anterior que tinha as várias linhas narrativas? Uma delas era da Liz, né? Ela foi para um castelo e tal, e tocou num homúnculo lá, o homúnculo sugou os poderes dela e foi embora, né? Só que essa linha não tem nada a ver com a história do Despertar do Demônio, que foi o podcast anterior. E aqui, né, o Quase um Deus serve para amarrar essa historinha separada da Liz Sherman, né? Eu acho que para mim ela serve quase como um epílogo do Despertar do Demônio, né? Eu já tinha até citado lá naquele podcast que o Despertar do Demônio é um pinpoint, né, para várias outras linhas que vão seguir no universo de Hellboy. E essa história talvez pode ser considerada a primeira dessas linhas temporais do Hellboy. Então a gente volta com a Liz, né? Ela tá realmente catatônica. A gente tem vários signos visuais que a gente pode pegar ali dela tentando fumar, né? Porque antes ela acendia ali com o dedo, né? O cigarro. E agora ela precisava de um acendedor, né? Ela não tem poderes, né? Então esses vários signos já mostram pra gente que, né, ela tá muito diferente do que ela jamais foi. Tem até um recap ali, né? Que ela encostou no homúnculo, o homúnculo despertou, matou um companheiro de equipe e saiu vazado. Nisso, né, o Hellboy já partiu com a Kate Corrigan, né, para investigar se eles conseguiam achar esse homúnculo errante. No caso, eles estão na Romênia, né, perseguindo algumas pistas. Eles até chegam no cemitério lá, onde ele encontra uns caras. Agora aqui eu tenho que dar uma pausa na minha análise, porque nesse cemitério tem uns caras lá que chegam assim, ó: olá, vocês aí. Gente, tradutor, senhor... O tradutor desta edição é o Fernando Bertattini. Fernando Bertattini, minha crítica à sua tradução. No original tá: Hey you, damn guys. Obviamente o Fernando Bertattini cortou porque soa mais ou menos que nem um xingamento essa parada do damn guys, e não tem nada literal no português para traduzir certinho. Então ele deixou olá vocês aí. Mas se fosse eu, traduziria para ei seus malditos. Cortou uma parte muito interessante dessa história. Mas enfim, então eles estão seguindo algumas pistas que vão levar eles até o castelo do filho do Drácula. Querendo ou não. Então a gente corta para uma cena onde a gente vê o homúnculo. Ele tá rezando para uma cruz assim no alto de um morro. Me lembrou muito o conto original do Frankenstein, muito mesmo, né? O Frankenstein que ganha uma moralidade seguindo a religião ali e tal. E aqui não é diferente. Mas de diferente chega outro personagem ali todo encapuzado e fala: ó, bicho, você tá perdendo tempo, você é um homúnculo, né? E o nosso pai, né, tinha outros planos. Ele fala: nosso pai? Ele fala assim: sim, eu sou o seu irmão. Então ele até se revela assim: ó, eu sou o seu irmão mais velho, sou um homúnculo, só que, né, com, vamos falar assim, o protótipo menos avançado, né? Ele mostra até a cara dele meio zoada, assim. Ele tem um flashback contando desse alquimista, pelo flashback da impressão ali, que é na Europa medieval e tal. Diz que esse cientista meio que tentou jogar ele fora num poço, assim, para ficar no esgoto. E lá ele conseguiu reviver, não sabemos como, não sabemos porquê, mas ele reviveu, matou o seu mestre e desde então tem andado solamente por aí.
Nisso, ele soube, né, do Roger, né, do homúnculo, que reviveu, né, e foi atrás dele. Então ele tá chegando, ó, tem um plano, a gente vai se vingar de toda a humanidade, né, então vem comigo, né. O homúnculo fala, então bora lá, né, brode. Nisso, né, o Hellboy e a Kate encontram esse castelo aí do Vladimir, tentam invadir. Eles caem num buraco, né, na verdade uma armadilha de uma raça meio humanoide, meio anão, meio pigmeu, né, que a gente vai saber que são pequenos homúnculos, né, criados pelo irmão do homúnculo normal. Então o Hellboy engaja nessa batalha, tal. A gente vê que a situação da Alice está piorando, porque ela não consegue nem segurar o cigarro. Então virou uma corrida contra o tempo, né? Porque a Alice está morrendo. Nisso o Hellboy fica sozinho e ele pega ajuda de fantasma, né? Esse castelo é assombrado por causa de monges que foram adorar o demônio. Então o demônio meio que tocou fogo em todo lugar e o espírito desses monges ficaram ali, desses padres, e eles ajudam. Ó, Hellboy, vem por aqui. Deu o Hellboy, obrigado pessoal. Eles não tem de quê, boa sorte. Então o Hellboy consegue comungar com espíritos mortos. Nisso o Brody lá tá falando, ó, a gente vai construir um corpo de um homúnculo gigante, tá? A gente vai se unir, né, nessa poça. Então ele descreve como se fosse uma poça de gordura, assim, sabe? Então a gordura fica ali requentando e isso vai virar o novo corpo de homúnculo. Gordura animal, sabe? Que nojo. Então eles têm um embate ali porque o nosso homúnculo, eu já vou falar, o nome dele é Roger, tá? Aí o Roger fala assim, você quer matar todo mundo? Você tá maluco? Não vou fazer isso. Ele fala assim, ó, até a gente vai matar essa moça, que é a Kate, né? A gente vai matar essa moça e jogar ela no poço pra virar combustível pra nossa matéria-prima. O Roger falou, nem fudendo. Daí ele sai meio que pra salvar a Kate. Nesse mesmo momento chega o Hellboy. O Hellboy dá um safanão no Roger, porque ele não tá sabendo que o Roger virou a casaca, né? Mas nisso o irmão do Roger já começa a ficar, vou matar todo mundo. E se joga no poço lá de gordura humana, que se reverbera num gigantesco, colossal corpo de homúnculo, que me lembrou muito, assim, uns jogos tipo God of War, né? O texto dele é mais ou menos a mesma coisa, tipo, você veio me desafiar, seu pequeno insignificante, porque eu sou um deus que chega, bababá. Então vira uma luta entre o Hellboy e um gigantesco colossal. Claro, Hellboy levou uma sova, tava apanhando pra um caralho, assim, mas uma sova sem limites. O Hellboy não teve nem pro cheiro. Nisso o Roger fala assim, ó, irmão, eu me confundi, acho que eu quero me juntar em você nessa parada. Aí o cara fala, beleza, então entra aí, eu vou te comer, né? Então põe o Roger pra dentro da boca, e enquanto o Roger tá sendo engolido, a gente vê que ele começa a liberar os poderes da Liz. E os poderes da Liz é fogo vivo. E o que fogo vivo faz com gordura humana? Derrete tudo. Enquanto ele tá derretendo, até a Kate fala, meu Deus, que nojo, né? Porque a gordura animal sendo em combustão ali, derretendo, né? Sobrando até um esqueleto gigante, assim, imóvel. E dessa gordura sai o Roger ali, né? Aí o Hellboy não perde tempo, fala assim, ó, vem aqui, seu pau no cu, você roubou os poderes da Liz, agora você vai ter que dar um jeito nisso e tal. E o Roger, sai fora, você não vai me prender, eu quero ser livre, bababá. E o Hellboy, E o que você vai dizer pra Liz que tá morrendo lá? Você vai me queimar? E tem uma cena assim que o Roger começa a queimar o Hellboy em fogo vivo também. Ele fala, você vai deixar a menina morrer, né? Então vai, me queima, não vou deixar, pode me queimar, vem. Aí o Roger fala assim, pera. Quê? Matar quem? E nisso, a cena é brilhantemente cortada pro hospital. O Hellboy entrando no hospital, o Roger vai atrás dele. A galera até pergunta, Roger? Quem Roger? Daí a Kate fala, não se preocupe, ele nomeou ele no carro. E chegou lá,
O Roger olhou, viu a Alice, pegou, pôs o mão no peito dela e tem essa cena de transferência de todo o poder de volta pra Alice. E a Alice acorda assim e fala: ai, que estranho, muito bizarro, muito bizarro. E quando a gente olha pro chão, o Roger tá lá, imóvel. E fim. Até os caras falam assim, pô, o cara era muito bacana. Daí os caras do BPDP falam assim, a gente vai levar ele pro laboratório, vamos ver se a gente dá um jeito nele. E termina assim, cara, meu, que foi isso, velho? A gente tava lutando contra um homúnculo gigante, né, que era o Colosso, né, o nome do conto é quase um deus, né, ele virou um deus na Terra, gigantesco de gordura, e daí corta para 2 páginas de finalização do conto inteiro. 2 páginas. E a gente entende tudo. A gente entende que o Roger não queria matar ninguém, que ele não sabia da condição da Liz, que a parada podia ser resolvida no e-mail, mas ninguém mandou e-mail para ele. E tava naquela situação ali do Hellboy pegando fogo, ia ser uma verdadeiro pega pra capar. Mas não, ele falou, ok. Então, depois que entende isso, realmente todo esse drama da Liz termina em 1 página de gibi, gente. É uma narrativa sem igual. Mike Mignola é um gênio de narrativa do arte sequencial do gibi. Além do desenho, é claro que aqui já está totalmente aperfeiçoado, né? A gente começou uma longa jornada desde a Sementes da Destruição e até chegar agora nesse último conto aqui do Quase um Deus, né? O traço do Mike Mignola já é uma coisa foderasticamente diferente, própria dele. Você bate o olho e você fala, puta, isso aqui é a arte do Mike Mignola. Enquadramento, ação, é tudo maravilhoso mesmo. E com isso, a gente tem mais um tempinho aqui na nossa grade de programação. A gente cobriu todos os contos que estão compilados no Hellboy Omnibus, volume 1, publicado pela Mitos, né? Então foi Sementes da Destruição, Lobos de Santo Agostinho, Caixão Acorrentado, O Despertar do Demônio e Quase um Deus. Então, com isso, a gente já cobriu aqui no Gibify 3 ônibus. Gente, 3 ônibus. Essa é a maior cobertura de Hellboy do Brasil. Eu duvido vocês achar em algum lugar que cobriu tudo em específico de 3 ônibus do Hellboy. Eu duvido que alguém aqui na Gibisfera tenha feito isso. Duvido. Eu mando o lançamento pra frente. Quero que volte pra mim. Mas, assim, mudamos um pouco a ordem de leitura, né? Pra quem quer saber como isso tudo começou, volta lá no Hellboy Panquecas. E chegamos nesse nível, né? Onde a gente agora tem o início vamos chamar da saga da Besta do Apocalipse. Já está contada. E todos os outros contos que servem como contos de backup, contos de contextualização, que são as histórias curtas, estão aqui no Gibify também. Então, muita coisa serviu de backup para essas histórias. Por exemplo, aqui já é falado da Baba Yaga, que a Baba Yaga tinha perdido um olho pro Hellboy. Se você lesse esse Sementes da Destruição, não ia saber do que se trata. Mas essa história está compilada no volume 2 do Omnibus, de Histórias Curtas. Então, quando a gente chega aqui, a gente já está totalmente contextualizado desse lance da Baba Yaga. Também tem algumas cenas aqui que fica implícito dessa parada do Hellboy liberar os poderes, né? A Hecate fala assim, você vai liberar os poderes, né? E isso é uma coisa que já foi abordado bem sucintamente lá no Circo da Meia-Noite, né? Que o Hellboy tem que aceitar esse lado demônio dele, né? Para liberar esses poderes do Apocalipse, né? Então são assuntos que já foram abordados ou cutucados em outra hora, né? E aqui a gente sabe já, assim, de causa.
Então fica uma coisa muito foda. Que mais que teve aqui, né? E já que a gente já começou, né? Agora a gente sabe que o Hellboy descarta, né, essas possibilidades de ser a besta do Apocalipse. Ele não tá afim de seguir por essa jornada, né? Na verdade, ele rejeita com todas as forças, né, esse tipo de coisa. E tem outras forças por baixo aí querendo que ele vá para esse lado, né? A gente também tem algumas pequenas coisas, né, do BPDP. Tem esse que antes não tinha, né? Foi 2 ônibus de histórias curtas sem companheiros. Era nada de Abe Sapiens, nada de Liz Sherman, nada de Kate Corrigan, né? Então nesse ônibus aqui, lá era só Hellboy mesmo, né? E aqui a gente já tem uma coisa mais aprofundada, uma equipe, né? Uma equipe que tá realmente ajudando o Hellboy no que der e vier, e tem coisas muito interessantes, né? Tipo, essa história doida aí do Abe Sapiens. Pô, que background doido, que trágico é a parada da Liz Sherman, né? Que interessante é essa mente da Kate Corrigan. Então a gente já tá acompanhando outros personagens que não é só o Hellboy, que também vão brilhar muito nesse universo. Mas dá pra dizer ainda muito pouco, né? A jornada só tá começando e a gente vai continuar, tá? Então a gente se vê numa próxima, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Compartilhem, nos avaliem no Spotify e no iTunes e mandem seus comentários, porque a gente nem sabe muito bem pra onde ir agora, né? Talvez Ônibus 2, né? Ou Paradas Exóticas, talvez. Acho que talvez eu vou cobrir algumas publicações exclusivo, que ainda não vieram pro Brasil, né? Tô com muita vontade de começar o Hellboy in Love. Então mandem as suas opiniões para onde que esse review completo do Hellboy tem que ir. Mas por enquanto é isso, muito obrigado, falou!